Pessoal, vamos falar agora sobre o princípio da razoabilidade. Gente, o princípio da razoabilidade ele tem algumas perguntinhas capciosas, alguns pontos que despencam nas provas de concurso, que vocês não sabem e não dão valor. Então, presta atenção nesse princípio que é muito importante. Gente, esse princípio estabelece que a atuação da administração deve ser realizada em conformidade com os padrões médios de aceitabilidade. Padrão médio de aceitabilidade. Gente, esse é um dos princípios mais importantes, né? E é um dos instrumentos de defesa dos direitos fundamentais. Os agentes públicos, eles devem realizar suas funções com equilíbrio, com coerência, com bom senso, utilizando aí padrões médios de aceitabilidade. Aí você pergunta, prof, razoabilidade, eu entendo, muito tranquilo. A própria palavra já diz, né? Razoável, né? Atuação com coerência, bom senso. E proporcionalidade? Pessoal, proporcionalidade é uma medida da razoabilidade, é um aspecto da razoabilidade. São coisas distintas, mas a proporcionalidade é como se ela estivesse dentro da razoabilidade. Porque a proporcionalidade, ela fala especificamente sobre a adequação da administração pública na atuação entre meios e fins. Tipo assim, relação custo-benefício de uma medida, tá? Aquele agente público, aquele particular ali cometeu uma infração. A sanção que a administração pública vai praticar tem que ser uma sanção quê? Proporcional. Eu não posso utilizar uma bala de canhão para matar um mosquito. Se a infração cometida pelo particular foi uma infração leve, a sanção também não vai ser muito severa, correto? Essa que é a adequação entre meios e fins, proibindo aí, né, visando proibir o cometimento de excessos. Eu não posso, o agente público não pode se exceder, né? Se o particular cometer uma infração leve, ele vai ser punido de uma forma menos severa, correto? Pessoal, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a autoridade administrativa deve fazer uso o quê? Do meio que se mostre menos gravoso e restritivo, né? Vou punir ele de uma forma menos severa, haja vista que a infração foi uma infração leve, né? Justamente porque eu quero alcançar o meu fim, que é, vou te punir, cidadão. Não faça isso novamente, utilizando o meio menos gravoso, né? Em conformidade com a proporcionalidade. Correto? Beleza. Gente, no âmbito da administração pública, esses princípios têm aplicação no controle, né? Que é realizado pelo judiciário dos atos discricionários editados pela administração, que sejam uma restrição de direitos, aplicação de sanções. Pessoal, presta muita atenção. Quando o agente público, né, vai aplicar uma sanção, na grande maioria das situações, ele faz uso da discricionariedade. Ele tem uma margem de liberdade para fazer uma adequação, né? Essa penalidade cometida pelo particular é uma penalidade grave, média, leve. Ele faz essa adequação, né? Ele faz essa adequação. E ele, então, determina qual que é a sanção que vai ser aplicada. Ele faz isso, correto? O agente público faz isso. Isso é uma discricionariedade, né? Ele vai analisar o caso concreto, vai ali fazer um julgamento, uma análise de mérito, né? Da conveniência e oportunidade de realizar aquela medida e vai definir qual que é a sanção que vai ser aplicada. Isso aí, gente, é um ato que um ato da administração que goza de uma margem de liberdade, que o agente goza de uma margem de liberdade. Vocês sabem, né, que no Brasil a justiça é inafastável. Eu não posso afastar o Poder Judiciário e falar, Poder Judiciário, isso aqui você não controla, não. Não posso. A justiça é inafastável. Só que o controle que o judiciário realiza é um controle de legalidade. Ele verifica se o particular está cumprindo a lei, né? Se nós particulares estamos cumprindo a lei, mas também verifica se os atos da administração estão em conformidade com a lei. Ele vai fazer um controle de legalidade dos atos da administração. Prof, dos atos vinculados e atos discricionários? Sim. Para quem não sabe, gente, ato vinculado é aquele no qual a administração pública não tem margem de liberdade para definir como é que ela vai atuar. Ela vai atuar em conformidade com a lei. A atuação está vinculada à lei, ela não tem liberdade. Beleza, esse é um ato vinculado. E ato discricionário é aquele no qual a administração pública goza de uma margem de liberdade, de discricionariedade para definir como que ela vai atuar naquela situação, no caso concreto, correto? Ela tem uma margem de liberdade, só que quando o gestor público usa dessa margem de liberdade, ele tem também que respeitar os princípios, os ditames da lei. Ele não pode cometer excessos.
Presta atenção. O Poder Judiciário, ele controla a legalidade de atos vinculados e também de atos discricionários, verificando se o agente público atua em conformidade com a lei. Agora, quando a gente fala de um ato no qual o agente público goza de uma margem de liberdade e faz uso aí da razoabilidade, proporcionalidade, por exemplo, para definir qual que é a sanção que vai ser aplicada, qual que é a restrição que vai ser realizada frente àquele particular, o Poder Judiciário também vai controlar aquela medida quanto aos limites do mérito, gente. Limites do mérito. Sabe por quê? Se o Poder Judiciário verificar que o agente público, determinou uma sanção, mas uma sanção desproporcional, desarrazoada, não tem razão, uma sanção muito, muito severa para uma infração que foi leve, o agente público se excedeu. Ele tinha ali um limite do mérito para atuar, ele tinha liberdade para definir qual que é a sanção que ele iria aplicar, mas ele aplicou uma sanção desproporcional. Então, ele o quê? Ele o quê, gente? Ele, gente, simplesmente não respeitou o mandamento da razoabilidade e da proporcionalidade. Se o agente público não respeitou um princípio, ele atuou de forma ilegal. E se ele atuou de forma ilegal, o juiz pode ver assim, olha, você tinha até, rapaz, liberdade aí para definir qual que era policial, Rapaz, não, policial. Você tinha até liberdade para definir qual que era a penalidade que seria aplicada nesse caso. Mas você definiu uma sanção muito grave para uma infração leve. Você atuou de forma desproporcional, policial. Não, você não respeitou o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Sua medida está desproporcional, então é uma medida ilegal, porque não respeitou os princípios administrativos. Então, o juiz pode anular um ato discricionário que seja uma medida desproporcional, um ato discricionário desproporcional da administração, pode anular. Agora, o juiz prof pode falar assim, policial, você não devia ter rebocado o carro, você tinha que só ter multado. O juiz pode determinar qual que é a sanção que vai ser aplicada? Não. Porque se o juiz fizesse isso, ele estaria usurpando, roubando uma função que é da administração. Ele não tem competência para isso. O juiz vai julgar aquele ato discricionário em conformidade com a legalidade. Se o ato é um ato discricionário, o agente público tinha liberdade para atuar. Entretanto, ele atuou de forma desproporcional, ele está atuando de forma desproporcional, isso seja uma ilegalidade. A ilegalidade vai desencadear o quê, gente? Uma ilegalidade seja anulação do ato. Então, lembre-se disso, isso vai cair na sua prova. O Poder Judiciário controla a legalidade dos atos discricionários e atos vinculados? Sim, certo, controla. Poder Judiciário pode determinar qual seria a medida correta a ser editada pela administração? Não, de jeito nenhum, porque ele não pode usurpar funções que não são deles. O Poder Judiciário pode anular um ato discricionário que foi realizado por um agente público, mas em caráter de desproporcionalidade, sem respeitar o princípio da razoabilidade? O Poder Judiciário pode anular esse ato? Pode. Ok, gente? Ou seja, a administração ela não pode extrapolar os limites legais do mérito administrativo, ao editar em medidas desproporcionais. Sendo uma medida que essa medida desproporcional passível de anulação, controle de legalidade e não de revogação. O Poder Judiciário, prof, pode anular atos da administração? Pode. O Poder Judiciário pode revogar atos da administração? Revogar um ato editado pelo Poder Executivo? Não. O Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo que ele exerceu, no exercício da função gente? No exercício da função atípica administrativa. O Poder Judiciário foi lá e, por exemplo, instaurou um processo licitatório para contratação de serviços, de produtos de escritório. O Poder Judiciário pode revogar o seu próprio ato administrativo? Pode. Pode revogar o próprio ato administrativo? Pode sim, mas não pode revogar o ato administrativo editado pelo Poder Executivo. Aí não pode. Beleza?